Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Letícia e você está assistindo Café e História LGBT, projeto pela Universidade Federal do Rio Grande, pelo qual eu estarei fazendo o meu estágio em História 2. Se você encontrou esse vídeo ao acaso no YouTube, seja bem-vindo, e se você está me ajudando quanto ao meu estágio, seja bem-vindo e muito obrigada por continuar comigo. Bem, como dito na última aula, a gente vai prosseguir hoje com a segunda aula chamada Cultura e Estética. Vamos falar um pouco mais sobre o que significa ser LGBT, além da opressão, além da dor, além de toda aquela noção negativa que se tem de ser LGBT. Mas, antes de tudo, eu acredito que vocês têm que dar uma corridinha ali na cozinha, pegar um café, se sentar, porque lá vem história. Então vamos retomar um pouco sobre o que a gente comentou na última aula de como é representada as pessoas LGBT nos livros didáticos. Vocês já devem ter olhado lá nas nossas questões, quem está acompanhando a turma, que eu queria saber um pouco mais de como vocês tiveram contato. E, no geral, não se tem contato. Mas, também, outra maneira de se ter contato é pela mídia. E como é que as pessoas LGBT são representadas na mídia? Eu pergunto para vocês. Bem, no geral eu acho que de maneira mais diversa do que no começo. Convenhamos de que muitos estereótipos da gay afeminada ou da mulher sapatão masculinizada, enfim, coisas que podem ou não podem ser pessoas normais, mas que no geral não condiz com toda uma comunidade de pessoas com diversas experiências e diversas vivências. E por que eu falo isso? É de uma noção de que há mais personagens LGBT, há mais histórias sendo contadas, mas nem sempre são representatividades boas, no sentido de, como a gente estava falando, por que só se fala de opressão, só se fala de narrativas negativas, só se fala sobre como é difícil sair do armário, ou enfim, por que uma pessoa LGBT não pode ser simplesmente LGBT? Por que tudo tem que ser em volta disso e de fazer heterossexuais e cisgêneros entenderem como é que é? Por que não pode simplesmente se ser? Por exemplo, existe uma narrativa muito comum que seria alguma coisa tipo enterre seus gays, em que o personagem LGBT, que era só um símbolo, um deles, assim, lá no meio, pega esse personagem e no final da trama ele morre de uma maneira como se representasse que, ele pecou, ele fez coisas erradas, ele era imperfeito, então morre. Temos diversas noções disso na mídia, vou deixar aqui mostrando pra vocês. Então não é sempre uma representatividade boa. Passem álcool gel, crianças. Então, quem assistiu a primeira aula lembra que eu falei que a história é a ciência do homem no tempo. Então não podemos esquecer que temos que localizar muito bem que tipo de sociedade, que tipo de pessoa, que tipo de momento temporal que a gente quer falar sobre quando a gente fala sobre qualquer conteúdo de história, qualquer tema de história. Então eu já começo falando que muitas das noções e das conversas que se pode ter, que existem fontes disponíveis para falar sobre, é do Ocidente. Então, principalmente sobre os Estados Unidos, que é onde tem uma grande, vasta bibliografia sobre o tema, e, claro, não poderia deixar de falar sobre a situação no Brasil, porque é onde a gente mora, é onde as coisas acontecem e diretamente nos afetam. Tá, e o que queremos falar quando a gente diz cultura LGBT ou estética LGBT? Quanto à cultura, eu acho que é importante ter a noção de como as pessoas veem a si mesmas, como é essas relações interpessoais entre pessoas LGBTs também, ou com pessoas que não se encaixam no espectro LGBT. Como são os hábitos, como são os locais de memória, quais são os locais de sociabilidade. Ou seja, onde as pessoas se reúnem para celebrar sua sexualidade ou para exercer simplesmente sua sexualidade, como elas se veem, como elas veem o mundo. Tudo isso pode ser noção, pode formar uma noção de cultura LGBT.
Agora, quanto à estética, nós podemos falar mais sobre uma questão material, sobre quais são os símbolos e sinais que as pessoas têm para se colocar no mundo como pessoas LGBT. E quando a gente fala principalmente sobre momentos de repressão na história de pessoas LGBT, tem que se ter uma noção de que há um quê de segredo, um quê de viver dentro do armário e tentar exercer seus direitos e sua própria sexualidade de maneiras que pessoas heterossexuais e cisgêneros talvez não precisassem. Quer dizer, não só talvez, como com certeza não precisassem. Tá bom, gurizada? Então vamos falar realmente sobre o conteúdo em si, sobre momentos históricos específicos. Vamos parar de teoria e vamos partir pra Dali. Tá, olha só, eu sei que é repetitivo, mas eu quero deixar sempre claro pra vocês que a vivência LGBT é comum a toda a história da humanidade. Mas a gente tem que começar por algum momento. E eu acredito que, assim, um bom momento pra começar seria na década de 20. E por que isso? Por causa que a década de 20 é exatamente no momento em que há um esforço para a retomada da vida após a Primeira Guerra Mundial. E, caras, quem já estudou a Primeira Guerra Mundial, quem sabe um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, sabe o quão grande ela foi, o quão importante a grande guerra para acabar todas as guerras. Mas uma questão que não se fala muito sobre é sobre os combatentes, como é que era a vida deles, como é que eles se relacionavam entre si, porque olha só, pode parecer engraçado, mas vamos pensar sobre um aglomerado de homens, todo mundo junto, no mesmo lugar, numa situação péssima, em que a camaradagem vai acabar sendo a principal forma de relação para se manter vivo. Alguns estudiosos até acreditam que foi esse um dos primeiros momentos modernos, contemporâneos, em que homossexuais, bissexuais, enfim, foi nesse momento em que houve uma massificação desse fenômeno de se entender, porque como eu falei para vocês em outra aula, o conceito de homossexual, o conceito de transgênero, transexual, que é uma outra palavra também que se usa, foi mais do século XIX, no final do século XIX pro começo do século XX. Então agora está começando a se ter uma noção, está se tendo as cidades, está se tendo as grandes movimentações de guerra. E eu passo que, como estava acontecendo isso com os homens na guerra, as mulheres que ficaram em casa e tomaram realmente ainda mais o espaço na indústria, no ambiente familiar e no serviço, também entraram mais em contato com si mesmas. Há de se levar em conta também do espaço social e o espaço material mesmo que o homem dentro de casa faz. E ele não estando, eles estão na guerra, há uma nova visão, uma nova área a ser desbravada com as mulheres, pelas mulheres, para as mulheres. Inclusive é muito nesse momento que se tem mudanças substanciais na moda. E a moda aqui pode ser vista realmente como uma expressão de gênero, uma expressão de si próprio, de personalidade. E essa é uma das marcas importantes dos anos dourados, dos anos 20. Cara, outro ponto interessante também para se pensar durante essa década de 20 é como o cinema e os meios de massa, principalmente nos Estados Unidos, não tanto aqui no Brasil, vai demorar um pouco mais para se popularizar. Apesar de ainda ser muito complicado a questão de representação, se hoje em dia já é complicado, como a gente estava conversando mais cedo, imagino naquela época, muitas pessoas conseguiam mesmo assim se sentirem representadas e pelo menos ouvidas ou até atraídas pelas poucas representações que se tinha. Pois então, falando agora sobre a década de 30, é interessante apontar que sempre se pensa e se tem uma concepção bem negativa, porque é quando começa a se estabilizar o que vai ser o nazismo, o que vai ser o fascismo, que são movimentos conservadores que têm uma problemática muito forte quanto à questão sexual. Mas na verdade a Alemanha, em específico, era um espaço extremamente conhecido e onde a cultura LGBT florescia. Claro que mesmo assim era coberto de estigma, não era a coisa mais fácil do mundo, mas, contudo, entretanto, todavia, havia-se um certo movimento de liberação sexual. É interessante pensar que em alguns lugares estava-se tendo a descriminalização da homossexualidade, como por exemplo na Polônia e na União Soviética. Então, como vocês podem imaginar, vai ocorrer de novo aquele fenômeno que nós estávamos comentando durante a Segunda Guerra Mundial, o mesmo aconteceu na Primeira. Mas agora, durante a Guerra Fria, é interessante perceber como o Ocidente se portou quanto à questão homossexual. Porque se tem uma ideia muito de que era, pelo menos se não aceitável, pelo menos levado de uma maneira diferente do que antes. Mas é um pouco difícil comentar isso em questões históricas, em classificações históricas,
porque os dados para se analisar isso com certeza nem existem. O que podemos avaliar são questões mais específicas quanto a vivências, a experiências pessoais, porque com certeza havia piores leis ainda quanto à questão homossexual, havia mais leis, para dizer a verdade. Mas os embalos da década de 60, 70 e 80 com certeza passam uma certa ideia de que as coisas foram melhorando e que houve uma abertura social quanto a isso. De fato, há mais registros e se há mais registros, quer dizer que há melhor conformidade quanto a isso. Não que seja total, mas havia um pulso maior quanto a essa questão do que antes. A questão quando a gente fala de vida boêmia, de vida noturna, das festas, da parada LGBT, é que isso aponta muito para uma questão de uma história urbana, como se não existisse LGBT no interior. E também apontar a causa disso como simplesmente o interior é muito mais conservador e aceita menos, é um pouco forçado. E para isso a gente pode ter uma conversa direcionando um pouco mais para a questão de como a vida LGBT também vende. Como o mercado de turismo LGBT, como esses bares fazem um dinheiro e fazem, porque a gente conhece muito bem quem é de Rio Grande, conhece as festas que tinha na Move, como produtos LGBT, seja apenas com bandeirinha, ou enfim, que sejam colocados à venda para o público LGBT, isso vende, não quer dizer que a vida LGBT seja mais ou menos aceita. Mas com certeza dá a impressão de que seja mais aceita. Isso faz que uma parte da cultura LGBT, uma parte específica, seja mainstream. A gente pode falar, por exemplo, sobre a cultura drag. Alguns de vocês já devem ter assistido, ou pelo menos ter conhecido sobre o que é RuPaul's Drag Race. Deve ver vários memes no Facebook sobre o aplicativo Grindr. Mas isso não engloba toda uma vivência de uma comunidade que não pode ser colocada como heterogênea. Bem, quanto à questão do Brasil, não querendo correr o risco de falar que a mesma experiência seria nos Estados Unidos ou no Brasil, a gente só precisa ter a noção de que ambos estão no Ocidente, ambos estão sob o capitalismo, e com isso eu quero trazer o livro Devassa no Paraíso, do João Silvério Trevisan, que é um ativista pelos direitos LGBT brasileiro. E ele comenta sobre como a gente é conhecido como o país do pecado e temos toda uma reputação, não só externa como interna, de sermos libertos sexualmente, ou libertinos, para dizer melhor. Mas mesmo assim, não só como comunidade, mas como sociedade no geral, há uma grande dificuldade de absorver noções e temas do seu tempo. Ele também aponta que as coisas parecem demorar décadas para chegar aqui, enquanto já havia um movimento LGBT organizado em outras partes do mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, ainda estavam em pequenos passos acontecendo. Mas a gente também precisa levar em conta a ditadura militar que teve aqui, que perseguiu muitos LGBTs, matou, enfim, conversa para outra aula. Sem contar que também houve uma grande resistência e uma das coisas que mais se comenta na historiografia são as revistas de jornais que eram passados, falando de temas, falando sobre problemáticas, enfim, tendo um contato com o público. Bem, dizendo tudo isso, na verdade, primeiramente, por que dizer tudo isso? A gente não pode descolar uma cultura de seu contexto histórico, tá? Então a primeira questão que eu quero conversar com vocês é uma coisa chamada reclamação, mas não de reclamar, de encher o saco de ser ranzinza, mas sim de retomar alguma coisa que é usada contra você e dar um outro significado, um outro sentido. Pode ser um símbolo, pode ser palavras, pode ser arte, pode ser... enfim. E esse fenômeno acontece quase o tempo todo na nossa cultura e a gente nem percebe. Ah, como assim, Letícia? Dá um exemplo. Não querendo dar um spoiler das próximas aulas, mas os homens que foram presos em campos de concentração com a acusação de serem homossexuais usavam em suas roupas um triângulo rosa, que ao longo das décadas, depois de uma compreensão social do que foi o Holocausto, que mesmo assim continua até hoje não abrangendo esse tópico da perseguição aos homossexuais, tornou-se um símbolo quase que pop de reconhecimento e de luta pela causa LGBT. Inclusive, uma coisa que a gente pode apontar nesse exemplo que eu acabei de comentar é como a religião de matriz cristã, seja o catolicismo, o protestantismo, enfim, tem essa noção muito específica LGBTfóbica, muito homofóbica, muito transfóbica ao longo do século. Isso é um comentário que a gente já fez lá na primeira aula.
e como isso marcou a vivência LGBT de uma maneira seja aterrorizar essas pessoas ou fazê-la com que elas tentem reconceituar os tipos de opressão e de normatização de seus comportamentos que a religião tentou fazer. Tanto é que existe muito na cultura e nas expressões de arte LGBT a questão cristã, seja figuras de Jesus ou de Judas ou Satã, enfim, são noções que fomos, como ocidentais, principalmente como colônia ibérica, falando agora no caso do Brasil, colocados desde cedo. Então, ou a gente se deixa ser aterrorizado, ou a gente reconceitua, ou a gente pode simplesmente negá-la. Mas é interessante notar como se reconceitua. E falando sobre estética, é interessante pensar quanto aos discursos que tem nas redes sociais, quanto à questão do gay padrão, não tanto quanto a questão da lésbica padrão ou da bissexual padrão, mas principalmente entre a homossexualidade masculina, há essa grande problemática, mas com certeza os estilos e as noções de atração são irrigados diretamente por nossa ideologia política, por nossas noções culturais, e com certeza acabam sendo refletidas o machismo, o racismo, inclusive a própria homofobia. O que é bonito é uma construção social. O que era bonito 100 anos atrás não é o que é bonito hoje em dia. E essas noções também variam de grupo para grupo. E o que isso pode significar em razão de pessoas que não cabem dentro desse padrão, dentro dessa concepção de aceitável? Porque convenhamos que ainda é um discurso muito comum e reproduzido na sociedade brasileira de que tudo bem ser LGBT, o problema é ser espalhafatoso, o problema é ficar se mostrando, o problema é... Enfim, na verdade existe muita problematização, né? Porque todas as formas de ser não são boas o bastante para uma elite conservadora que acha que qualquer coisa fora do padrão e da normativa é do diabo. Bem, isso demonstra que há uma disputa por narrativa, uma disputa por hegemonia cultural, como em qualquer outro grupo da sociedade, e que há diversas problemáticas que devem ser adereçadas enquanto comunidade. A questão é que nem todo mundo é organizado politicamente, nem todo mundo é organizado socialmente, no sentido de se entender como LGBT, entender o que significa e ter o mínimo de moral. A gente não pode passar a mão por cima de toda a comunidade, de todo mundo dentro da comunidade, e achar que todo mundo é bonzinho apenas por ser uma minoria. E essa disputa que estávamos falando também joga luz sobre a questão da resistência, como é um assunto e um termo que a gente usa bastante durante essa aula, a gente sempre vai usar. É extremamente importante ouvir a voz de outras pessoas que não possuem plataforma para que suas experiências sejam ouvidas. Pois então, na próxima aula nós iremos nos aprofundar quanto a questões especificamente sobre opressão de Estado, de que maneira que aconteceu, aonde aconteceu, enfim, vamos dar diversos exemplos e conversar um pouco mais sobre questões que talvez nunca nem vocês tenham visto na vida, o que é uma pena no sentido de que ter noção de que formas o preconceito chegou a ser institucionalizado, não simplesmente o preconceito de chamar de nomes na rua, mas sim mecanismos de opressão dentro de sala de aula, dentro de bares, na própria rua, é extremamente importante para você ter noção do porquê que houve uma luta por direitos e por que ela foi tão importante. Então eu peço que vocês fiquem atentos e estejam gostando e estejam entendendo. Sempre deixem comentários, dúvidas, críticas, o que vocês quiserem nos comentários, eu irei ler tudo. Muito obrigada pela atenção, se cuidem e até mais!